Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Sabemos que as divisões vieram após a partida dos apóstolos, e aqui Judas, ele está falando de algo que já havia o Espírito no meio dos santos nessa época,
e que ia se consumar depois disso. E nós vemos que ele joga aqui, vamos dizer assim, com o tempo, até a vinda do Senhor, citando exemplos na história, né, daqueles que foram mencionados na palavra de Deus. Cita desde Enoque, dos anjos e tudo mais, para mostrar o que seria a história do testemunho na terra. E essa carta ela é endereçada a cada cristão. Sabemos que Paulo escreveu às assembleias, escreveu a Timóteo também, individualmente. Só que essa carta de Judas, ela está chamando a consciência a cada cristão, para que atente ao que ele ia falar, queria dizer. Nós vemos que o versículo 3, ele tinha o desejo de compartilhar dessa comum salvação. Diz comum aqui no sentido de para todo cristão deveria gozar dessa salvação. Isso que foi atacado fortemente já no meio dos santos, né? Colocando dúvida na sua salvação. Nós vemos que aqui ele está falando da comum salvação de cada crente, que deveria gozar disso. E ele queria compartilhar essa bênção. Mas só que, ao fazer isso, nós vemos que ele sentiu-se obrigado a escrever essas coisas, alertando-os ao que seria, o que ia acontecer no meio dos cristãos, dos santos. And also redemption, man had nothing to do with that. E também a redenção, o homem não tem nada a ver com isso. It was all the responsibility, I could say, of God to bring it all about that we might be saved. Se eu puder dizer, a responsabilidade de Deus é tratar de tudo aquilo que tem a ver com salvação. And so it is a thing that belongs, like you say, to every believer on the Lord Jesus. E como você falou, isso é uma coisa que pertence a todo crente no Senhor Jesus. I had nothing to do with him dying for me on the cross. Eu não tenho nada a ver de ele morrer na cruz, no sentido de eu não tenho responsabilidade, eu não posso fazer nada a respeito. All I had was my sins. Tudo que eu tinha era os meus pecados. And so I had the grace and the sufficiency of the Lord Jesus Christ is the ground of my hope. E assim, a graça e a suficiência do Senhor Jesus Cristo é o único terreno da minha esperança. When it speaks of the faith, quando fala da fé, it is the body of truth that is contained in the Word of God for me. É o corpo da verdade que contém a palavra de Deus para mim. When it is my faith, it is my trust in Him. Quando é a minha fé, é a minha crença nele. A verdade sendo entregue, né, esse corpo que o irmão falou, foi entregue, e isso foi uma vez no sentido que não há mutação. Né, o tempo não ia fazer com que essas verdades mudassem, como aconteceu, né, na responsabilidade do homem. Nós vemos que ele, para se adaptar às suas paixões, ele alterou, né? Mas nós vemos aqui, ele está lembrando essa uma vez, que as verdades, elas são imutáveis, elas não sofrem transformações por causa da mudança dos tempos e tudo mais. Nós vemos que a verdade é a mesma que foi entregue, né? Ainda ela é a mesma, uma vez.
Primeira Epístola de João 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Nesses versículos nós podemos ver essa verdade que foi dada ao homem. O homem recebeu essa verdade. No versículo 2, fala no final, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A verdade é algo que veio de Deus para o homem. Nós recebemos ela pronta, foi manifestada a nós. E como o irmão estava falando, que foi dada uma vez, e aqueles que depois receberam, conheceram a verdade, esse versículo 3 nos fala, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Aquilo que eles tinham recebido era aquilo que eles anunciavam, não algo diferente do que eles tinham recebido. Vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não haveria uma nova comunhão. É essa comunhão que eles tinham recebido. Com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E aqueles que criam se associavam com aquela comunhão que eles já tinham. E é nessa comunhão que nós mantemos ainda hoje. Esse princípio dessa verdade recebida de Deus, essa verdade anunciada, essa mesma verdade anunciada a outros, para que tenham e se mantenham nessa mesma comunhão que foi recebida uma vez. Escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, únicos, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Esses que diz que estavam escritos, é bom lembrar que não que eles estavam predestinados para isso, não é isso que está sendo dito, né? Não existe, Deus não predestinou ninguém para a perdição. Aqui está dizendo que dessas pessoas foram escritos já no passado que eles existiriam. Então está se referindo a um fato que aconteceria. Então isso que ele está querendo dizer aqui. Por isso que ele vai citar exemplos, né, de profecias que anunciavam o estado vindouro. Então ele não está querendo dizer que eram pessoas predestinadas para isso, e sim que foi escrito acerca desse tempo. Essa carta foi destinada, como nós vemos aqui, aos chamados, amados e guardados. Que preciosidade nós vemos o Senhor fazendo uma obra completa. E essa carta diz respeito a cada um de nós aqui hoje. Não somente naquele tempo, porque a verdade estava sendo atacada naquele tempo e ela continua sendo atacada nesses tempos. E Judas exorta, e a palavra exortar quer dizer chamar para perto. A cada indivíduo, a cada cristão, no seu tempo, a batalhar
diligentemente por essa verdade. Certa feita, quando o Senhor Jesus, em João capítulo 6, ele faz uma pregação, João capítulo 6, versículo 67, João 6, 67, o Evangelho de João 6, 67, após um discurso considerado pelos discípulos e pelos demais, um discurso duro por parte do Senhor Jesus, o Senhor questiona os discípulos, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? É uma posição bastante dura, o Senhor questionando os seus, né? E respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aqueles homens estavam acostumados a escutar palavras finitas, temporárias, que diziam acerca desse tempo. Mas eles ouviram do Senhor palavras que falavam de algo que era além dessas questões. Palavras de vida eterna. E mais do que isso, Pedro relata, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa verdade manifesta agora. Né? Diferente desta carta que nós estamos lendo aqui, em Judas, que esses tais indivíduos que se introduziram negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro ali, movido, disse, para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. É ele mesmo que pode falar de coisas eternas, que vão além dessas circunstâncias, além daquilo que o mundo tem falado aos nossos ouvidos nesse tempo. Ele tem palavras de vida eterna. Essa expressão, né, que Pedro diz aqui nesses versículos que o irmão leu, porque nós vemos ali em Judas que o inimigo ia introduzir heresias e fazer muitas coisas, das quais hoje, irmãos, isso que nós estamos vivendo, nós chegamos no tempo do fim. Nós estamos hoje vivendo os últimos dias da cristandade. Então, Pedro aqui, nós vemos que a sabedoria de Deus, né, mostrando aqui nesses versículos, ele diz, no versículo, né, que o irmão leu, para quem iremos? Ele não diz, para onde iremos nós? Ele diz, para quem iremos? Porque para onde tem um monte de lugar para você ir. O inimigo criou um monte de lugar para que você possa ir, de acordo com os seus desejos, que são chamadas religiões, são chamados seitas. Então, você tem um monte de lugar para o seu gosto, né? Criou para o gosto de cada pessoa uma religião. Então, ele não diz para onde nós iremos, ele diz para quem, porque só existe um. Quem? Só existe um, que é tu, Senhor. Então, o Judas, né, nós vemos que ele está chamando a atenção a essa pessoa que seria negada, na verdade, na prática. Esse soberano Senhor, nós temos um só, não existe outro, não. Felicidade, gozo, a parte de Cristo, não existe. Nós vamos entender isso, que não existe felicidade a parte dessa pessoa. Então, não importa onde, se nós não temos Ele, nós não temos nada. E Ele é o nosso gozo, Ele é a nossa alegria. Could only answer for himself. É interessante que Pedro poderia responder isso apenas por si mesmo. Because he said, we believe and are sure. But the Lord Jesus says, have I not chosen you 12, and one of you is a devil? Porque o Senhor... could you repeat the beginning? Yes. Have the Lord Jesus answered them,
Have not I chosen you 12, and one of you is a devil? Versículo 70. E Jesus respondeu a eles: Não tenho escolhido eu a vocês 12, e um de vós é o diabo? I have to answer for myself to the Lord, Eu tenho que and no responder others. por mim mesmo para o Senhor e não para outros. But that does not mean that I cannot know whom I have fellowship with. Mas isso não quer dizer que eu não devo levar em consideração com quem eu tenho comunhão. Because God has given me my brothers to be a help to me. Porque o Senhor me deu os meus irmãos para que sejam uma ajuda para mim. In John 1:17 Em João 1:17 and 18, e 18, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. The law told what man ought to be, a lei falava o que o homem devia ser, and truth tells what man really is. e a verdade diz o que o homem realmente é. But grace in the person of Christ alone could meet my need. E apenas a graça pode atender todas as minhas necessidades. And that is against the religion of man. E isso é totalmente contra a religião do homem. O verbo aqui, a palavra aqui utilizada é batalhardes diligentemente pela fé. Batalhardes é uma palavra bem forte, porque fala de batalha, fala de realmente um exercício, né? Como o Lemão tinha colocado, nós estamos vivendo tempos de fim, tempos de ruína, e essa carta ela está escrita a cada um de nós, novamente, indivíduos, né? Chamados. E o que nós temos visto, que o irmão colocou, quando Pedro responde, ele fala a quem? Mas nós vemos os homens buscando onde, né? E um exemplo disso, no livro de Juízes, no capítulo 17, só para citar um exemplo dessa questão, o que os homens têm procurado nesses tempos, Juízes 17, essa é uma passagem que foi lida numa reunião em Limeira, e havia um jovem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. Juízes 17, versículo 7. Juízes 17, 7. E havia um jovem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse, a palavra aqui é comodidade, né? Ele buscava comodidade, aquilo que ia de encontro às suas necessidades, né? Às suas vontades. Né? Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, segundo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém, de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo, sê-me, pois, por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. Então nós estamos vendo esse jovem, né, separado também, essa era a função dessa tribo, né? Sacerdotes, e ele buscando a sua comodidade, né? Perdeu por completo, perdeu de vista aquilo que Deus havia estabelecido, mas buscando o seu próprio interesse, acha lugar, como nós podemos achar lugar também nesses tempos, que vão de contra a nossa comodidade, né? E ali, na casa de Mica, Mica lhe oferece que ele fosse sacerdote e pai, ele lhe garante sustento, vestuário, e ele entra e concorda com aquilo. Que tristeza ver, né? Aquele que Deus separou, uma tribo, um representante daquela tribo que Deus separou,
procurando comodidade, né? Perdendo de vista aquilo que Deus havia estabelecido. E se, vamos dizer assim, se prostituindo, se vendendo, preocupado com o seu sustento, com o seu futuro talvez, né? E a palavra fala aqui de um jovem, né? De um jovem. Então, fica para nós também, os nossos jovens, né? Deus tem nos chamado, como aqui a palavra fala, os chamados, os amados, os guardados, né? E certamente o mundo também tem oferecido lugares de comodidade, né? Mas o Senhor tem algo maior. Só Ele tem palavras de vida eterna. Terá o diz que negam o único soberano, o Senhor Jesus Cristo, e negam a Deus também. Será o ápice da apostasia. Nós vemos que se levantará o iníquo, né? Que ele vai dizer que ele é Deus. E vai negar completamente essa verdade. Vai negar o Senhor Jesus e vai negar Deus também. Então, nós vemos aqui Judas lá no início do tempo da era cristã, falando desse mal já presente. Então, o Espírito, né? E Paulo fala que o Espírito já estava presente, o anticristo. Por quê? Porque negam. É o caminho que leva a negar o Senhor Jesus e negar a Deus também.